Olá, professor! Nós somos os alunos do CP2C e hoje a gente vai apresentar o nosso trabalho de análise de dados para você sobre as bets, as famosas casas de apostas e os seus patrocinadores. O nosso tema é a nossa pergunta central e vai ser falada a seguir. Nosso grupo é composto por mim, Karina Storelli, a Ana Cambra, Alice Miciato, a Daniela Garcia, a Isabela Martins, Beatriz Ramos, a Malu Guerra, Caroline Ribeiro e o Rafael Seixas. Bom, nós realizamos algumas perguntas para contextualizar o nosso trabalho, mas a pergunta principal é se o patrocínio de grandes times por bets influencia o mercado de apostas no Brasil. Para isso, nós utilizamos a plataforma do Google Forms. O nosso trabalho teve 179 respostas, sendo delas 126, ou seja, 70,4%, feitas por homens, e as outras 53 respostas, ou seja, 29,6%, foram feitas por mulheres. Isso demonstra como o mercado de apostas e de times está inteiramente ligado com o público masculino. Em relação à pergunta qual sua idade, nós tivemos uma concentração de 57% das respostas de 16 a 20 anos, ou seja, podemos concluir que o público que respondeu nosso questionário é um público mais jovem, mas nós também tivemos respostas de pessoas de 21 a 25, 26 a 30, de 31 a 35 e até mesmo tivemos uma resposta de uma pessoa de 76 a 80 anos. Então, apesar de ter essa concentração desse público mais jovem, outras pessoas também participaram da pesquisa. Ao serem questionados com qual frequência você acompanha os jogos de futebol brasileiro, nós obtivemos 72,6% das respostas em muito frequente, o que é um dado bem relevante, principalmente para responder à pergunta principal da nossa pesquisa, mas também obtivemos 15,1% das respostas em frequentemente, 5,6% em ocasionalmente, 5,6% em raramente e 1,1% em nunca. Agora falando do tópico da pergunta, se você tem conhecimento se o seu time possui patrocínio de bets, 85,5% das pessoas responderam que sim, sendo isso a frequência relativa e a frequência absoluta sendo 153 pessoas, e 26 pessoas responderam que não, sendo isso 14,5% na frequência relativa. O total dessas respostas foi de 179 respostas, ou seja, 100% da frequência relativa. Agora, sobre a pergunta com qual frequência você aposta em bets, a gente teve 5 opções de resposta. A primeira, nunca, a segunda, raramente, a terceira, ocasionalmente, a quarta, frequentemente e a quinta e última, muito frequente. A primeira teve de frequência absoluta 109 pessoas, de frequência relativa 60,9% e de frequência relativa acumulativa 60,9% também. A segunda teve de frequência absoluta 22 pessoas, de frequência relativa 12,3% e de frequência relativa acumulativa 73,2%. A terceira, que era ocasionalmente, teve de frequência absoluta 28 pessoas, de frequência relativa 15,6% e de frequência relativa acumulativa 88,8%. A quarta resposta teve de frequência absoluta 9 pessoas, de frequência relativa 5% e de frequência relativa acumulativa 93,9%. E a última resposta teve de frequência absoluta 11 pessoas, de frequência relativa 6,1% e de frequência relativa acumulativa 100%. Tudo isso dando um total de 179 pessoas respondendo essa pergunta. Esse slide representa o resultado da pergunta quanto você estima que gasta em bets mensalmente. Aqui analisamos que 179 respondentes, identificamos que 98,3% deles gastam até R$1.000 por mês em apostas, o que representa a grande maioria deles. E, no entanto, vale destacar também que alguns outliers, que seriam as pequenas frações de participantes que relataram gastar um valor maior do que esse limite, e que podem chegar até numa faixa de R$5.000. E apesar de serem poucos esses participantes, os casos são significativos, porque eles podem indicar um comportamento fora do padrão predominante e devem ser analisados com mais atenção porque eles podem sim impactar na média geral. Esse gráfico responde à pergunta: você aposta em bets esportivas ou tradicionais? E aqui é importante destacar que das 179 respostas coletadas, a gente fez um recorte, considerando apenas as pessoas que afirmaram apostar, totalizando em 65 participantes. E agora, analisando os dados, 75,4% das pessoas preferem apostas esportivas, enquanto 6,2% escolheram as tradicionais e 18,5% estão em ambas modalidades. Esse resultado também deixou muito claro que as apostas esportivas são amplamente dominantes
entre as pessoas que correspondem a essa parte de um grupo. Próxima pergunta da nossa pesquisa é por que você aposta, e a gente separou 5 possibilidades de resposta. A primeira foi: eu aposto pela busca por emoções intensas e adrenalina. Aí a segunda: aposto pelo ganho financeiro potencial. Eu aposto como forma de entretenimento e passatempo. Aí a próxima: eu aposto como escape emocional. E eu aposto pela ilusão de controle. A maior porcentagem de concordância, de concordo e concordo totalmente, foi de 46,9%. No eu aposto como uma forma de entretenimento e passatempo. E a maior de discordância, de discordo e discordo totalmente, foi de 77,7% em eu aposto como um escape emocional. Bom, agora eu vou falar sobre o nosso cruzamento quali-quali. A gente utilizou as perguntas: qual é seu gênero? E você aposta em bets esportivas ou tradicionais. A gente elaborou uma hipótese nula, que é que não há uma diferença significativa entre a quantidade de homens e mulheres que apostam e no que apostam. Dá pra ver bem aqui, pelos resultados da nossa pesquisa, que mais homens apostam do que mulheres e mais homens apostam em bets esportivas do que mulheres. Então a gente chegou nesse valor P através do teste Q quadrado, que é de 0,11%, e como é menor do que 0,5%, a gente considera que tem uma diferença significativa. Então a gente elaborou uma hipótese alternativa, que há sim uma diferença significativa na quantidade de homens e mulheres que apostam e que não apostam. Bom, agora falando do nosso cruzamento quanti-quanti, a gente usou as perguntas: qual a sua idade e quanto você estima que gasta em apostas mensalmente. A gente elaborou uma hipótese nula, que a idade não interfere na quantia que as pessoas gastam em apostas. E com as respostas, a gente calculou a covariância, que deu 451,6. Mas, para chegar numa análise mais precisa, a gente fez a correlação, que deu um valor muito baixo, de 0,14, e por isso a gente considera que é fraca ou inexistente. E o R quadrado deu esse valor, que também é muito baixo, então a gente percebe que os dados eles estão muito longe da linha de tendência, dá para ver bem pelo gráfico. Aqui a linha de tendência nesses pontilhados aqui, e os dados nesses pontos maiores, então eles estão muito distantes. Então a nossa hipótese nula foi confirmada. Bom, agora falando um pouco sobre o nosso cruzamento quali-quanti. Nós usamos as perguntas: qual é o seu gênero e com qual frequência você aposta em bets. Sendo assim, foi formulada a hipótese nula seguinte: a diferença entre as médias de frequência que homens e mulheres apostam é 0. E para comprovar ou refutar isso, a gente vai usar o teste T, que é uma ferramenta estatística que compara médias. Bom, como a gente está lidando com dados desemparelhados, que no caso são homens e mulheres, a gente teria que usar o tipo 2 ou o tipo 3 no nosso teste T. Porém, a gente não saberia qual usar, sendo que no tipo 2 as variâncias são iguais. A variância é igual entre os dois, e no tipo 3 elas são diferentes. Então, para isso, a gente usou nosso teste F, que faz exatamente isso, ver se a variância é igual ou diferente. E como deu um número muito menor que 5%, a variabilidade é distinta, então por isso a gente vai usar o tipo 3. Após ter botado o tipo 3 e conduzido o nosso teste T, nós chegamos ao valor baixíssimo, que é menor que 5%. Ou seja, a hipótese nula foi descartada e a gente chega na hipótese alternativa, que é a diferença entre as médias é diferente de 0. Bom, antes de a gente seguir para a nossa conclusão, nós decidimos fazer mais um cruzamento quali-quali, pois ao vermos esse cruzamento, nós vimos que ele era crucial para a nossa pesquisa e ia aprofundar e enriquecer muito o jeito que a gente ia analisar a nossa pergunta de pesquisa e relatar nossas conclusões no final. Então a gente não queria escolher entre um ou outro, então fizemos 2. Sendo assim, as perguntas usadas foram as seguintes: você tem conhecimento se seu time possui patrocínio de bets e com qual frequência você aposta em bets? E também, com isso, nós formulamos a seguinte hipótese nula:
Não há uma diferença significativa na frequência de apostas por pessoas que sabem e não sabem se seus times possuem patrocínio de bets. Com isso, nós novamente vimos os nossos valores observados e fizemos nossos valores esperados, e com esses dados nós fizemos o teste Q quadrado, e com ele nós chegamos no valor P de 0,31%, que é um valor muito baixo, abaixo de 5%, ou seja, a hipótese nula é descartada e há sim uma diferença significativa entre os dois dados. Bom, dito tudo isso, nós podemos concluir que a grande maioria das pessoas que responderam ao nosso questionário não aposta, e eles são representados em 63,7%. Contudo, dentro do ciclo de pessoas que responderam que apostam, que são 36,3%, a maioria aposta em bets esportivas, tendo uma grande diferença entre as esportivas e as tradicionais. Então, a partir do cruzamento Quanti e Quali, a gente percebeu que tem uma diferença grande entre as médias de frequência de apostas entre homens e mulheres. A partir do cruzamento do primeiro Quali, a gente consegue perceber que os homens apostam muito mais do que as mulheres, além de confirmar que ambos preferem mais bets esportivas do que as tradicionais. De acordo com o cruzamento Quanti, a gente descobriu que a idade das pessoas que apostam não interfere na quantia de dinheiro que elas gastam nas plataformas mensalmente. Então isso não tem nada a ver. E para finalizar, de acordo com o cruzamento do segundo Quali que a gente fez, a gente responde a nossa pergunta com a resposta de que sim, o patrocínio de grandes times de bets influencia e afeta o mercado de apostas no Brasil. Isso porque as pessoas que sabem que seu time tem um patrocínio de bets apostam muito mais do que aqueles que não têm conhecimento deste patrocínio. Em questão do que poderia ser mudado no nosso trabalho, a gente deveria ter colocado mais perguntas de variáveis quantitativas para a gente ter mais opções de cruzamentos Quanti-Quali e Quanti-Quanti, sendo que a gente só colocou 2 dados puramente quantitativos, excluindo as variáveis Likert, e tivemos que trabalhar com eles somente. A gente deveria ter pensado em mais perguntas que se complementavam entre si e que se casavam com a nossa pergunta de pesquisa para facilitar e enriquecer a nossa análise. A gente deveria ter feito o formulário a partir dos cruzamentos que a gente esperava fazer e não fazer perguntas que sim eram coerentes, mas elas eram independentes entre si. E aí depois somente pensar nos cruzamentos, porque isso foi algo que atrapalhou bastante a gente. Ainda relacionado com esse último tópico, a gente percebeu que alguns dos nossos cruzamentos não debatiam a pergunta final em si. Elas só funcionavam mais como uma contextualização do comportamento e características dos nossos respondentes. Em relação ao que seria mantido no nosso trabalho, as perguntas que a gente incluiu na nossa pesquisa permitiram um grande conhecimento, uma profunda análise sobre o comportamento e sobre as características dos nossos votantes. E enriqueceram e contextualizaram demais a nossa pesquisa. A nossa decisão de incluir cruzamentos Quali-Quali foi muito benéfica, porque ela permitiu que nós nos aprofundássemos na discussão da pergunta de pesquisa e foi um fator determinante nas nossas conclusões finais. A gente também acredita que a identidade visual do nosso trabalho foi algo muito bonito e combina totalmente com o tom da nossa pesquisa, com o que a gente quer transmitir. E também que a gente encontrou foi um acerto enorme, porque era algo que todo mundo do grupo tinha muito interesse, só que nunca tinha realmente ido atrás. Então ter essa oportunidade deixou todo mundo extremamente engajado e participando.